Olá, aqui é o Éder, seja muito bem-vindo a mais uma análise DPI. Se você já conhece, ótimo, já sabe que a gente vai analisar 5 planejamentos e a partir do DPI, ou seja, o número que representa a quantidade de consultas esperadas versus realizada, a partir disso a gente vai identificar os problemas, os pontos de melhoria, entender o que está funcionando, o que não está funcionando para poder melhorar. Se você ainda não conhece, é só ir lá no nosso site, odontobranding.com.br, baixar o livro A Nova Odontologia, que você vai ficar por dentro do que é o DPI, do que é essa nova odontologia e como que ela pode te ajudar. Lá eu explico exatamente como você pode fazer o mesmo exercício que vai resultar nesses números aqui, ó, nos DPIs, e você vai poder conseguir ter essa mesma percepção daquilo que vai funcionar no seu consultório. Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar o caso da Denise. E a Denise é o seguinte, a doutora Denise, ela tem aqui 5 casos e o primeiro caso dela deu um DPI de 0,9, mas eu quero fazer uma ressalva. Esse DPI aqui, Denise, ó, eu boto muita certeza de que você fez o cálculo sem considerar as faltas que esse cliente teve. Porque ela me colocou aqui, ó, o paciente faltou muito e as faltas têm que ser consideradas no DPI. Se não considerar, não tem sentido, porque exatamente a falta vai fazer o DPI baixar e você vai entender, falar, então o DPI está baixo, ó, tem muita falta aqui. Aqui eu acredito que você não considerou as faltas, porque senão seu DPI não seria 0,9 de jeito nenhum. 0,9 é um DPI, inclusive, bom. Então você tem que considerar as faltas. Mas vamos falar sobre o caso que é muito importante. Esse caso aqui, ó, é clássico. Permuta de serviço, ou seja, o paciente não pagou o valor integral, foi troca de serviço. Muita gente me pergunta assim, Éder, como é que eu faço com esses casos? É bom, porque aí o cara não tem dinheiro para pagar, mas eu preciso do serviço também, a coisa funciona. E assim, a experiência que eu tenho relatado de outros dentistas também, mensuradas, é que sempre dá problema, com raríssimas exceções. Raríssimas exceções, permuta funciona. Então assim, eu não recomendo permuta, não mesmo. Mas olha aqui o que aconteceu, ó. Permuta, paciente faltou muito, já está de cara escrito isso. O que acontece quando o paciente falta? Você perdeu o horário, você vai ter que reagendar aquele paciente para outro horário, vai ocupar de novo tua agenda, vai ocupar de novo teu horário, e por isso que a lucratividade cai tanto. Sem contar possíveis situações como queda de provisório, movimentação de dentes que você preparou, mandou para o protético, o paciente não vem, aquele dente vai movimentando, porque obviamente os provisórios não têm o mesmo encaixe, e aí depois quando chega a prótese, você tem que ficar ajustando a prótese, você perde qualidade do seu trabalho, além de gastar muito tempo naquilo que você está ajustando só porque o paciente faltou. Então, assim, essas coisas têm que ficar bem claras para quem está fazendo o DPI, porque aí você vai olhar e falar, poxa, entendi como é que a coisa funciona, agora eu sei como aumentar a minha lucratividade, porque tem alguma coisa aqui acontecendo dentro do meu tratamento, do meu planejamento, que está fazendo o meu DPI ficar baixo. Então é sempre importante você buscar um DPI alto. E para buscar o DPI tem que fazer o exercício, tem que buscar o livro A Nova Odontologia e entender como é que ele faz, ok? Fiz a primeira consulta enfim, era um tratamento de faceta e ela fez o tratamento de facetas, mas como eu falei, atrapalhou muito essa questão aí. DPI número 2, 0,5. Aqui eu acredito que ela considerou exatamente o que aconteceu. O paciente veio com dor, indicação de endo, e ela não era paciente dela, veio com dor porque o dentista dela estava, sei lá, viajando, alguma coisa assim. E aí ela veio, o que ela fez? Abriu e encontrou um canal acessório, foi isso que aconteceu aqui. E aí estava com dor. Só que provavelmente dentro desse sistema aqui, ela encontrou, isso aqui tem problema. E aí ela não tinha o material adequado à disposição dela, teve que comprar um lima especial, pedir um lima, isso demanda tempo, tal. Enfim, por isso que o DPI ficou baixo, ó, DPI de 0,5, porque não tinha estrutura para resolver a situação completa do paciente, e obviamente que isso não é um erro, não é uma crítica, não é nada disso, mas perceba que isso impacta a forma como o seu cliente recebe o serviço e obviamente a forma como você lucra em cima daquele serviço, porque foram necessárias muito mais consultas para resolver. E ela mesma fala aqui, ó, não, se tivesse um microscópio, tivesse uma estrutura melhor, eu poderia ter resolvido isso mais fácil. Então, para quem é endodontista ou para quem atua na endodontia, é interessante ter os recursos necessários para fazer os diagnósticos, porque principalmente em endo, né, não vem para você casos mamão com açúcar, né, vem casos sempre mais complexos, é importante estar preparado para eles. Terceiro caso aqui da Denise, ó, DPI de 0,66 está baixo também, paciente muito exigente, falou que não pode esperar de jeito nenhum, ela nunca atrasou, bonitinho, mas o paciente queria um tratamento bonitão, uma faceta de fora a fora, achou muito caro, substituiu por uma limpeza, polimento e algumas raspagens, e ela coloca aqui, nossa, quando eu fui fazer a raspagem lá dos molares, lá com ultrassom, pelo que eu estou percebendo aqui, eu achei uma bolsa de 5 milímetros
milímetros lá no molar, e isso mudou totalmente a forma como ela passou a encarar aquele planejamento, e por isso o DPI ficou baixo. Então, assim, como é que você resolve isso? É realmente tendo mais tempo lá na anamnese, no diagnóstico. Ah, vamos fazer um polimento? Vamos fazer uma raspagem? Vamos. Deixa eu sondar isso aqui, deixa eu fazer uma sondagem para entender o que está acontecendo, para saber que tipo de situação eu estou encontrando na minha frente, para evitar esse tipo de surpresa que faz o DPI baixar. E o DPI baixando, a gente já sabe que a gente perde lucratividade, ok? Agora tem o quarto caso, DPI de 1,33, e aí acontece alguma coisa aqui que eu preciso conectar com você, ó. Apesar do DPI estar alto, bem altíssimo, por que isso aconteceu? Paciente aqui, esse é o relato que eu estou pegando aqui da Denise, paciente é de fora, paciente morava na fazenda. E aí, para essa paciente, ficar indo e voltando era muito complexo. Então, obviamente, quando a paciente vinha, o que acontece? A gente concentra o atendimento. E olha como que isso faz a produtividade aumentar, faz o DPI aumentar, e por isso o DPI dela foi alto. Porque ela otimizou o tempo de atendimento dela. E aí isso resultou em lucratividade muito boa. Então, veja que isso aqui te dá uma percepção do que continuar a fazer. Se você conseguiu concentrar os tratamentos, obviamente você fez isso dentro daquilo que é possível, óbvio, não é exagerar na quantidade de atendimentos, mas fazer aquilo que é indicado dentro daquela mesma consulta. Perceba que o DPI aumentou, e aí a gente tem algo para ser replicado, é o que eu sempre coloco. Aquilo que precisa ser melhorado, melhora. Aquilo que está funcionando, replica para os outros casos, porque você encontrou exatamente o que funciona para você nesse exato momento. Olha que interessante. Então, parabéns por isso, continua, replica. E o quinto, DPI de 1, muito bom também, ó, produtividade máxima de novo, o tratamento estava fechado, olha que interessante, o tratamento estava fechado antes dela entrar. Por quê? Veio indicada por uma ex-auxiliar minha, era um tratamento de faceta. E olha que interessante, veio indicada por uma ex-auxiliar minha. Olha a importância da indicação. Olha a importância. Óbvio que a sua auxiliar gosta do seu trabalho, conhece o trabalho da Denise, e por isso ela indicou, a ponto da paciente não questionar. A paciente já veio assim, não, eu já vou fazer. Olha a importância da indicação. Agora, como é que eu faço, Éder, então, para ter mais indicação? Volta no vídeo, vai lá no DPI 1, que é o da permuta, pensa se aquele cara da permuta vai te indicar para alguém. Não vai. Não vai te indicar, porque o dele também não foi legal, a experiência dele não foi legal, o paciente faltou muito problema. Para você também não foi legal, eu sei que não, mas para o paciente também não foi legal. Então, assim, quando você tem essa capacidade de olhar o DPI, trabalhar para que o DPI fique alto, olha que interessante, o DPI 1, o paciente teve lucratividade, justamente o paciente que ela mais gostou de tratar, o paciente que já vem indicado. Olha como é um ciclo virtuoso em cima disso. Então, aposte no DPI, faça por onde o seu DPI subir, eliminando aquilo que faz o seu DPI baixar, e aí você só replica, porque você já acertou a fórmula aqui, você já tem toda a informação disso. Eu quero que isso fique bem forte agora, esse entendimento. Se você trabalhar para o DPI ficar bom, você vai ter um caso que você vai olhar e falar, nossa, ela deixou um comentário aqui, ó, queria todos os casos assim. Você quer todos os casos assim? Você já tem a receita. É só aplicar e replicar isso que funcionou para esse caso, ok? Se você quiser também entender o seu DPI, lembra de passar lá no nosso site, deixa teu comentário aqui, deixa teu like, compartilha esse vídeo que é muito legal ter o seu envolvimento aqui. Um abraço, a gente se vê em outros vídeos.